pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar de The Paper, o spin-off da série The Office. Antes da gente começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas. E também se você tiver um hype sobrando, já deixa aqui no vídeo, porque isso nos ajuda muito, beleza? Então, bora falar de The Paper. A série chega no HBO Max agora no dia 25 de setembro. Eu tive a oportunidade de conferir todos os episódios antecipadamente e hoje estou aqui para trazer as minhas impressões sem spoilers para vocês. E acho que é importante começar falando dos nomes que estão envolvidos nesse spin-off, que é o Greg Daniels e o Michael Coman. O Greg Daniels é muito conhecido pelas séries de mockumentary, porque ele estava envolvido em The Office e ele também é responsável por Parks and Recreation, mas ele também tem outras produções que fogem um pouco desse modelo, como por exemplo Upload, que é a série do Prime Video. Já o Michael Coman tem vários créditos como roteirista, inclusive na série Nathan For You, que traz o Nathan Fielder como o ator principal. Então claramente são pessoas que têm uma vasta carreira aí na área da comédia e que se uniram para criar The Paper, que é um spin-off de The Office, mas que não depende de The Office para existir. E acho que esse é outro ponto importante, assim, muitas pessoas podem achar que talvez não fosse necessário ter um spin-off de The Office, para que ser um spin-off de The Office, mas na verdade o The Office aqui é só um gatilho para o início dessa nova história. A grande conexão entre The Office e The Paper é na verdade o universo onde ela está estabelecida, porque o jornal Toledo Truth Teller faz parte de uma empresa focada em papel e tem aí todo um gancho em relação ao universo de The Office também. E claro, tem também o personagem Oscar que tá nas duas séries. Mas sem dar spoilers, The Paper pega a mesma equipe que fazia os documentários lá em The Office na Dunder Mifflin e vem para esse universo de Toledo, onde eles passam a acompanhar uma equipe de redação do Toledo Truth Teller. Essa redação é composta por vários repórteres que são voluntários e eles estão passando por uma nova fase com a chegada do Ned Sampson como o novo editor-chefe do jornal. É importante dizer que o Toledo Truth Teller está longe do seu auge, que foi há muitas décadas atrás, então a série brinca bastante com esse momento das redações de jornalismo e desse jornal tentando prosperar com notícias locais, utilizando aí de um time de repórteres voluntários, muitos deles sem nenhuma experiência no jornalismo. Então a série é bem linear nesse sentido, a gente passa a conhecer cada um desses personagens que fazem parte do elenco principal, alguns com muito mais destaque do que outros. E para mim os grandes destaques, quando a gente fala dos personagens e também do casting, são realmente os personagens Ned Sampson, interpretado pelo Donald Gleason, e também a Esmeralda Grande, interpretada pela Sabrina Impacciatori. Para mim, esses dois personagens são realmente a condução desse primeiro ano de The Paper, principalmente a Esmeralda, porque cabe a ela todos os desequilíbrios que a gente está acostumado a ver nesse tipo de série. E o Ned, no entanto, acaba sendo esse contraponto a essas loucuras da Esmeralda, porque ele tenta ser um líder ali atencioso, um líder que realmente quer criar uma equipe motivada e quer levar o jornal a um novo nível. A Esmeralda ela tem várias especificidades na forma como ela é escrita e na forma como a Sabrina encontra uma maneira de não repetir alguns elementos de mockumentary, mas ressignificar essas situações. Por exemplo, a gente está acostumado com o Dean em The Office quebrando a quarta parede a todo momento. E às vezes essa situação de quebrar a quarta parede acaba se tornando algo muito comum. E aqui a gente vê a Esmeralda e a interpretação da Sabrina buscando formas de fazer essa quebra da quarta parede se tornar um pouco diferente, como se ela conversasse o tempo todo com a câmera de uma maneira irreverente. E The Paper consegue usar muito bem os elementos já conhecidos da série de mockumentary, afinal as pessoas envolvidas no desenvolvimento dessa temporada conhecem muito bem esse estilo, e o Greg Daniels é um dos responsáveis aí por títulos de sucesso em séries de comédia do gênero. Então toda a parte técnica funciona muito bem e até alguns personagens são realmente simpáticos e dá vontade de saber mais sobre eles. Mas The Paper erra muito no início da temporada e pra mim isso é meio comum das séries desse gênero, da primeira temporada ser um pouco desencontrada e demorar alguns episódios para ela finalmente deslanchar. A gente pode até usar The Office como um exemplo, né? Existe aí a primeira temporada que não é consenso entre os fãs, mas a partir da segunda temporada se tem um entendimento que é uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Então não quer dizer que o início de The Paper invalida todos os outros episódios, muito pelo contrário. Eu achei os 3 primeiros episódios bem difíceis, assim, arrastados e que as piadas não me pegaram. Mas a partir do 4º episódio a série muda bastante
e tu começa a se apegar também a esses personagens mais estranhos, tipo a Esmeralda. Outro personagem que entra bem nesse sentido, assim, do desequilíbrio e que acaba tendo situações muito absurdas e que chamam a atenção é o Ken. Esse personagem é interpretado pelo Tim Kaye e provavelmente nos primeiros episódios tu vai achar ele completamente insuportável, mas até o fim da temporada ele se tornou uma das coisas mais divertidas, então foi um personagem que cresceu ao longo do tempo, principalmente quando ele e a Esmeralda estão juntos em cena. A história de The Paper em si segue bem a mesma estrutura dessas séries que a gente já tá acostumado, então tem um caso ali a cada novo episódio, focado nessas notícias da cidade. Então são esses jornalistas tentando encontrar alguma notícia que seja interessante para trazer no jornal impresso para o público da cidade e realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. Mas como eles mesmos não têm experiência nessa área, fica muito difícil trazer algo relevante na sua primeira tentativa. E são essas tentativas e erros que tornam a dinâmica da série divertida em vários momentos. O Donald também me surpreendeu muito nesse sentido, porque eu não enxergava ele nesse personagem de comédia, assim, não quer dizer que ele não seja um ator talentoso, ele é, e ele também tem aí uma filmografia enorme, ele faz parte de várias franquias famosas, tipo Star Wars, Black Mirror, Harry Potter. Então ele é um ator aí que já passou por várias produções e que já demonstrou que tem muito talento, mas eu não imaginava ele num papel de comédia e sendo talvez o ponto-chave para que esse grupo funcione. Mas realmente nos momentos em que ele tá em alguma interação com outros personagens, esses personagens secundários funcionam muito melhor. Sozinhos, parece que a história ainda não conseguiu integrar eles, porque enfim, foram só 10 episódios. Tem também toda uma história para ser desenvolvida num plano principal, e esses personagens secundários acabam realmente tendo ali pouco tempo de tela. Mas eu acho que para um segundo ano eles precisam ter uma relevância um pouco melhor, porque tem muitos que podem se destacar positivamente e até ganhar aí a simpatia do público. Mas realmente, se eu tivesse que cravar um nome que pra mim se destaca realmente nessa temporada e foi uma grande surpresa, é a Sabrina interpretando a Esmeralda Grande. Eu acho que os roteiristas guardaram os melhores momentos pra ela, tanto quanto ela tá sozinha conversando com a câmera e apresentando o TTT Online, que é o Toledo Truth Teller Online, onde ela faz os artigos mais sensacionalistas possíveis. Acho que no resumo, esse primeiro ano de The Paper ele é um pouco desencontrado no início, assim como a redação tentando se encontrar ali com as novas notícias e sua nova maneira de agir com base na direção que o Ned está levando esses funcionários. Então os primeiros episódios são realmente desencontrados, mas a partir ali do quarto episódio pra frente eles melhoram bastante, tem muita coisa legal e pode ser uma série de conforto, né? Aquelas comfort series para assistir e reassistir várias vezes. É isso, The Paper chega no dia 25 de setembro na HBO Max. Me conta aqui nos comentários o que você achou da série, se já assistiu, ou as expectativas aí, o que você está esperando para esse primeiro ano. Lembrando que a série já foi renovada pelo Peacock, então a gente vai ter uma segunda temporada, já está confirmado. É agora esperar para ver quando é que vai estrear. Se você está procurando uma série de comédia leve, divertida, para assistir naqueles momentos em que você quer desestressar, são só 20 minutinhos ali cada episódio e super vale a pena você conferir. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso, até a próxima e valeu!